Se você chegou aqui nesse vídeo porque pesquisou o título Localiza Meu, provavelmente você já sabe um pouco sobre assinatura, mas tem dúvidas sobre os contratos das empresas. Mas nesse vídeo a gente vai falar todos os pontos positivos e pontos negativos do contrato da Localiza Meu, que você consegue acesso aos preços através do sistema que a gente criou, que eu vou deixar o link aí em cima para vocês também. Mas antes, apresentando aqui para vocês também meus carros por assinatura, BYD Dolphin Mini, tá aqui, amarelinho. Vermelhinho ali no fundo, Rampage, que é da Localiza Meu, então eu tô falando com propriedade porque eu tenho um carro da Localiza Meu. Porschezinha, também por assinatura, mas esse carro aqui não é da Localiza Meu. Mas também tem um outro carro aqui para provar para vocês que esse canal não é religião de carro por assinatura. Essa é uma Audi RS4 2021 comprada. Então, se é um modelo que não faz sentido na assinatura, que você compre, não precisa de assinar a qualquer custo. Mas está aqui 3 carros assinados, mais a minha Audi comprada, que eu uso em autódromo e tem algumas restrições que eu não posso ter pela assinatura. Essa Porschezinha eu uso no meu dia a dia, Rampage, mais versátil, e o Mini fica com a minha esposa no dia a dia. Então isso aqui é um vídeo de um usuário que tem carros por assinatura de diversas empresas e sabe te falar exatamente o que tem de positivo e negativo e pontos de atenção em cada um dos contratos. Vou ficar aqui pertinho da Audi e da Porsche e vou colocar aqui em cima do BYD Dolphin Mini o sistema meu onde tem todos os detalhes desse contrato. Inclusive aqui em cima você pode baixar o contrato e ver esse vídeo aqui nessa telinha. Então eu vou falar para vocês todos os detalhes contratuais. Eu tenho essa página e um comparativo onde você, além da IA, você pode fazer perguntas. Você vê uma tabelinha entre todas as empresas. Tá tudo aí no link da descrição também. A gente vai dividir aqui em alguns tópicos, então, essa divisão do que saber sobre determinados contratos, e eu vou falar todas elas para vocês. Primeira divisão que a gente vai falar aqui, então, é sobre forma de pagamento e formas de contratação do contrato da Localiza Meu. A gente tem algumas empresas que aceitam pessoa jurídica no contrato. Muita gente me questiona, pessoa jurídica é mais barato que pessoa física? Não, tá? A Localiza Meu já é uma pessoa jurídica que já comprou o carro com desconto. Então você, como pessoa física, tem acesso a comprar um carro mais barato através da Localiza, a assinar o carro através da Localiza, pagando mais barato, porque a Localiza já teve esse desconto, beleza? Então, a Localiza aceita tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, uma das poucas empresas do mercado que aceita as duas opções. E aí uma pequena diferença é que pessoa física, ela aceita apenas no cartão de crédito, e pessoa jurídica, além do cartão de crédito, ela também aceita pagamento no boleto. Pessoa física no boleto tem restrições na Localiza Meu, tá bom? Precisa ter o cartão de crédito para poder assinar na pessoa física, na Localiza Meu. Agora, próximo tópico, né, sobre os carros. Como é que funcionam aí os carros da Localiza, Bruno? É a pronta entrega. Alguns modelos, em alguns momentos, aparecem com uma entrega mais rápida, tá? Mas mesmo esses modelos de entrega rápida são pedidos até 45 dias para entrega do veículo. Então, ainda assim, tem algumas restrições, tá bom? Carro provisório. Fiz um pedido do meu carro, vai demorar lá 6 meses para chegar. Bruno, eu pago enquanto meu carro não chega? Na Localiza eu não pago, tá? Mas, em contrapartida, você tem acesso também a um carro provisório. Aí esse carro provisório, para esperar o seu carro definitivo chegar, esse sim, você vai pagar o valor da sua assinatura num carro do mesmo grupo. Então pode ser que você assine, por exemplo, uma T-Cross Highline e o grupo da T-Cross Highline, que é SUV automático, talvez você pegue lá no carro provisório uma T-Cross 200 TSI, por exemplo. Pode acontecer, tá? Carro do mesmo grupo, pelo mesmo valor do seu contrato. Carro reserva, tá? E aqui é um ponto de atenção no contrato da Localiza, que a gente tem contratos similares no mercado, que o preço que está listado lá no meu site já contempla o carro reserva. Não é o que acontece na Localiza, porque nem todo mundo precisa do carro reserva, isso aumentaria o custo para todo mundo. Então na Localiza o carro reserva ele é um opcional, entre R$ 70 e R$ 90, tá? No valor da mensalidade, que fica a mais por mês, para você ter um carro reserva ilimitado, que é o que faz sentido na assinatura. Não faz sentido ter carro reserva que não é ilimitado. Você tem carro reserva, mas é só 7 dias. Pô, e se o carro ficar lá mais 7 dias? Você vai precisar mais 7 dias. É em um período que o carro ficar parado, você tem acesso a esse carro reserva, tá? Então, lembrando, o carro provisório é até o seu definitivo chegar. Se o definitivo chegou, você teve um sinistro ou uma manutenção em mais de 24 horas, na Localiza está incluso o reserva como opcional. Você tem que contratar lá na hora do seu contrato. Eu quero carro reserva de tal categoria, SUV, ou põe um manual lá, por exemplo, você escolhe. Como é que funciona a entrega do carro 0 km pela Localiza Meu? Em algumas localidades, a Localiza entrega até na sua casa, tá? Mas a maioria das vezes é num local onde a Localiza marca, numa oficina credenciada, que você vai lá e retira o seu veículo, tá? E a área de cobertura da Localiza é em todo o Brasil. Então aqui agora a gente vai entrar no critério de manutenção dos contratos da Localiza, e sim, a Localiza é hoje a melhor empresa nessa questão de manutenções dos contratos que tem disponíveis de empresas por assinatura. Então a Localiza ela contempla uma manutenção corretiva. O que seria uma manutenção corretiva? Alguma peça estragada de suspensão, desde que não seja um dano porque você pegou num buraco,
mas, por exemplo, um desgaste amortecedor ali perto de 60 mil quilômetros, aí tudo vai depender da quilometragem, né, gente? Uma bomba de combustível também ali perto de 40, 50 mil quilômetros, ela trocaria. É a única empresa que contempla essas manutenções corretivas de verdade, tá? Que englobam, por exemplo, bomba de combustível. A maioria das empresas cobrem coisas básicas que são peças de desgaste natural, eu não chamo nem de corretivas, tá? Que seria ali, por exemplo, troca de pastilha, isso quase todas as empresas, pela nossa briga hoje no mercado, contemplam, tá? Troca de pneu está incluso no TWI, na Localiza, quando você fecha lá, por exemplo, 36 meses, 1000 quilômetros, tem uma quantidade pré-definida de unidades de troca de pneu. Então, 36 mil quilômetros, você pode trocar lá, por exemplo, 8 unidades de pneu, não sei ao certo, depende do contrato do carro. Você pode usar essas 8 unidades de troca do pneu, desde que você atinja o TWI do pneu. Então, atingiu o TWI ali, por exemplo, o Mini acabou o pneu com 6 mil quilômetros. Poderia ter trocado? Poderia. Só que muito provavelmente 36 mil quilômetros eu usaria ali 12 pneus. E se eu usar 8, a Localiza paga. A partir do momento que eu pedir o nono, a partir dali eu passo a pagar. Então na Localiza você tem essa flexibilidade de ter a quantidade de pneus, mas tem que tomar cuidado, porque se chegar no final do contrato e já tiver usado todos os pneus, pode ser que você tenha que pagar. Então, em teoria, a média é mais ou menos ali a cada 36 mil quilômetros, 2 unidades de pneu que estão disponíveis, tá? E a Localiza paga alinhamento e balanceamento nas revisões a cada 10, 12 mil quilômetros. Ela vai pagar alinhamento e balanceamento, só você pedir lá. As trocas por desgaste natural, como eu falei, em todas as empresas, a maioria está incluso, na Localiza não é diferente, então troca de pastilha, disco de freio, itens de suspensão e troca de embreagem, todos por desgaste natural estão inclusos. E aí vamos para os detalhes contratuais, tá, agora aquelas minúcias ali de contrato que você precisa de saber sobre o contrato da Localiza. Primeiro delas, né, a Localiza, o contrato tem reajuste por IPCA a partir do 12º mês de contrato. E tem um opcional que você pode pagar um pouco a mais em cada uma das parcelas, mas o valor fica fixo durante todo o período do contrato. Então, varia ali, o contrato de 24 meses é um pouco mais barato, essa taxa pré-fixada, digamos assim, é como se você escolhesse pagar os juros futuro antecipadamente. Então essa taxa é um pouco menor, de 48 meses, chega até 10% de acréscimo no valor da parcela, para você ter o contrato fixo pelos 48 meses. Se for pensar que a inflação hoje é 5%, se o fixo em 48 são 10%, é melhor antecipar 10% do que pagar 5% de acréscimo com juros compostos durante 4 anos, entendem? Então essa é a conta que você precisa de fazer, qual que você prefere. Multa de rescisão antecipada. Todas as empresas de carro por assinatura possuem uma multa caso você encerre o contrato antes do combinado. Então, por exemplo, BYD Dolphin 24 meses, Rampage, 24 meses, Porsche, 24 meses. Eu escolhi, porque eu gosto de trocar de carro com frequência, até para trazer mais conteúdo para vocês aqui no canal, meus contratos serem de 24 meses. A Rampage completa 12 meses agora em dezembro. E o Mini completa 18 meses agora em dezembro. Eu estou pensando em cancelar a assinatura dos 2 carros para pegar apenas um carro. Maior um pouco, com um pouco mais de capacidade e espaço do que os 2 carros, tá? Estou considerando. Mas, para isso, na Localiza, por exemplo, que o meu contrato é 24 meses, eu tenho que pagar 25% das parcelas restantes. Então eu tenho que pegar ali, faltam 12 parcelas vezes o valor do carro, vezes 25%, que seria a quantidade de parcelas, sobre a quantidade de parcelas restantes. Isso daria ali um valor da multa dela. Do Mini é outra empresa, é outro valor, é um pouco mais caro até que a da Rampage. Como é que funciona essa multa da Localiza? Ela varia de 15% a 40% das parcelas restantes, sendo 40% das parcelas restantes no contrato de 12 meses, 25% no contrato de 24 meses, 20% no contrato de 36 meses e 15% no contrato de 48 meses. Então, fiz um contrato de 48 meses, usei 12 meses, quero cancelar faltando 36 parcelas, vezes o valor da sua parcela, vezes 15%, beleza? Ponto. É obrigatório pernoite em garagem fechada? Esse é um ponto muito controverso, né? Já esqueci a Rampage do lado de fora de casa aqui, se alguém roubasse ela, eu ia ter que pagar o valor integral desse carro. Nossa, Bruno, que absurdo isso nas assinaturas. Meu amigo, seu seguro é igual, você que não sabe disso. Você lembra que você põe a cláusula lá de CEP de pernoite? Procura saber, se seu carro for roubado na porta da sua casa, seu seguro não vai cobrir, porque no CEP de pernoite você falou que tinha garagem. Então, muito cuidado com o que você informa e o que você divulga pela internet. Isso não é exclusivo das assinaturas. Isso é uma cláusula de todos os seguros e aqui não é diferente. Só isso. Medição e cobrança dos KMs do seu contrato. Como é que funciona? Bruno, contratei lá 1.500 km por mês da Rampage e vou usar mais, vou usar menos. Como é que isso funciona? E aí entra um ponto crítico aqui do contrato da Localiza, se não o mais crítico, tá? Porque desde o início eu aponto isso. A Localiza, no início, ela media lá no final do contrato. Aí depois começou a medir nas revisões. E hoje, meu amigo, ela mede mensalmente.
Mas não adianta chorar pitangas, porque desde o meu primeiro vídeo eu aviso que no contrato da Localiza a medição é mensal. E o que isso significa? Significa que a Localiza não é banco. Você tem que usar o negócio no débito e não no crédito. Presta atenção. Se você contratou 1.500 quilômetros, espera 10 meses, quantos quilômetros você poderia ter usado? 15 mil quilômetros, beleza? Para facilitar a conta. Se no 8º mês você usou 15 mil quilômetros, meu amigo, Localiza não é banco. Você pegou ali no crédito alguns quilômetros. Se em 8 meses você já usou o que deveria usar em 10 meses, você vai ter que pagar por aquele excedente a qualquer momento. E essa medição agora passa a ser mensal pela telemetria do seu carro. Então, mês 1 de contrato, é 1.500 km, usei 2.000, check-in de 500 para você pagar, entendeu? 500 km para você pagar. Quanto que é o KM excedente dos carros, Bruno? Depende, tá? Já tive T-Cross na Localiza, já tive Tiguan, já tive a Rampage e varia ali de 60 centavos a 1,50, da BMW era 2,60 o quilômetro rodado, cada carro tem uma quilometragem, cada prazo do mesmo carro tem uma quilometragem, vai estar lá no seu contrato. Em resumo, acumula primeiro. Então no primeiro mês quero fazer uma viagem de 2.000 km. Primeiro mês eu não vou andar com carro, 1.500 km ficou na garagem. Segundo mês, estou com 3.000 km agora, posso fazer uma viagem de 2.000 e ainda sobra 1.000 para me usar para o próximo mês. Então a quilometragem entre os meses ela é acumulativa para frente, mas cuidado em utilizar antecipadamente o que você ainda não acumulou. Acumula primeiro para depois utilizar. Beleza? Gestão de multas. Tomei uma multa lá com a BMW, por exemplo, tomei uma multa com a Rampage. Além do valor da multa, você tem que pagar também R$ 39,00 por infração. A Localiza é uma das poucas empresas que cobra esse valor fixo, tá? Normalmente as empresas cobram ali de 10, 15, até 20% sobre o valor da multa. Eu prefiro o valor fixo, é mais justo, digamos assim, porque o trabalho dela é o mesmo para uma multa cara ou para uma multa barata. E aí uma diferença aqui das assinaturas que eu acho que poucos sabem, né? Por exemplo, com o Mini, Melina tomou uma multa no radar de 40 km por hora dentro da cidade. A gente passa nesse radar 8 vezes por dia. Uma hora você passa cantando, cantarolando, olhando a paisagem bonita. Eu posto lá todos os dias, filmo todos os dias, passando nesse local onde é o radar, com a Porsche filmando o nascer do sol, o pôr do sol, que é no horário que eu vou levar meu menino na aula e que eu busco ele na aula. Então, muitas vezes a gente distrai, falando ali no celular, eu sei que não deveria tomar 2 multas lá para aprender, né? A gente não aprende. Então a gente está distraído, passou no radar. Esse radar ela passou a 61 km por hora. Isso é acima de 50% da velocidade da via. Eu não estou protegendo o que aconteceu aqui, tá? Nem falando que é uma saída, uma alternativa, de forma alguma. Tem que tomar cuidado com esse tipo de multa. Claro que você tem que prestar atenção na hora que você está dirigindo, mas às vezes acontece, gente. Só que na pessoa jurídica, em qualquer empresa, tá? E na Localiza não é diferente, você tem a opção de pagar essa multa dobrada e não identificar o condutor. Porque multas, hoje, acima de 50% da velocidade da via, perde a carteira de motorista. Isso mesmo. Então, cuidado na hora que você for tomar as multas. Mas isso aí tem uma outra pegadinha. Essa multa ela é uma multa gravíssima. E dependendo da multa gravíssima que você tomar em qualquer uma das empresas de carro por assinatura, você pode perder o contrato do carro por assinatura. Sim, então não mete o louco, sai tomando multa uma atrás da outra, principalmente essas de radar, né? Que eu sei que eu tomei, eu sei que a gente está errado, mas acontece, eu sei que vai acontecer com vocês também. Cuidado, tá? Não fique tomando em excesso essas multas, porque muito provavelmente a empresa pode te chamar, ô meu amigo, você não é mais uma pessoa benquista aqui no nosso contrato e você pode perder sim um contrato de assinatura. Então, tome cuidado. Não abusem, mas é um recurso que existe dentro das assinaturas, tá? Sobre os condutores, Bruno, e aí entra aqui mais alguns pontos divergentes, né? No contrato da Localiza, simplesmente fala que precisa ter CNH definitivo, ou seja, mais de 18 anos, claro, né? Para ter carteira tem que ter mais de 18 anos, sua carteira não pode ser provisória, beleza? Essa é a regra tanto para os condutores principais quanto para os condutores adicionais, tá? Como é que funciona o condutor adicional no contrato da Localiza, Bruno? Quem pode dirigir meu carro? Qualquer pessoa pode dirigir sem pré-cadastro até então, tá? Pode ser que em algum momento eles adicionem lá no aplicativo, você tem que fazer um pré-cadastro da pessoa, assim como na Porsche só eu e Melina podemos dirigir, no Mini somente Melina e eu podemos dirigir, porque o carro está em nome da empresa, e a empresa está em nome de Melina e eu como marido eu posso dirigir, e quem for CLT das minhas PJs podem dirigir. Na Localiza não, qualquer pessoa poderia dirigir. Condutores, eles são ilimitados, tá? Não precisa informar o dado, por enquanto, apesar de que no contrato consta que você precisa informar os dados. Então, pode ser que no futuro mude, Bruno avisa desde o início, então ainda não precisa informar, qualquer pessoa pode dirigir, desde que tenha CNH definitivo. Combinado? E agora vamos para a parte dos seguros, né? Que aqui mudou algumas coisas e que são importantes pra gente, tá? Seguro de PT e roubo, sim, 5% de franquia.
Como assim, Bruno? O seguro do meu carro convencional, por exemplo, da minha Audi, ela tem seguro, eu não pago em caso de PT e roubo franquia, tá? Mas nas assinaturas paga. Mas por que, Bruno, que paga franquia para PT e roubo? É simples, né? Eu falo que onde tem placa tem história. Lembra que a gente tem uma multa de rescisão antecipada? Se essa multa ficou lá 50 mil reais, por exemplo, porque são muitas parcelas ainda para devolver, e o PT desse carro aqui ficou só 8 mil reais, a gente força um PT desse carro e encerra o contrato. E foi isso que aconteceu por diversas vezes e as empresas pegaram. Então, qual foi a forma que elas encontraram? Tem também a mesma franquia para ter PT e roubo no carro, tá? Porque antes você dava PT no carro e não pagava era nada. Então agora, como tem um valor, é melhor a gente ter esse valor de franquia no PT e roubo do que deixar as pessoas aumentarem o risco das assinaturas. Então eu mesmo, como usuário, concordo com as empresas, tem que ter mesmo, porque tem coisa, tem gente que abusa e todos pagam pela conta, é o que acontece normalmente. Aqui não é diferente. Todas as empresas de carro por assinatura têm franquia para PT e roubo, beleza? Localiza não é diferente. E para sinistros também franquia de 5%, ou seja, bateu com o seu carro envolvendo um terceiro, você vai pagar 5% da FIP do seu carro, vai consertar o terceiro e vai consertar o seu carro, tá? Os 5% é da FIP do seu carro. E até 5%. Então se for lá com você, o carro é 100, ficou 2.000, você paga 2.000. Se ficou 7, você paga 5, que é 5% dos 100 mil, beleza? Isso normal. Na Localiza tem uma coisa que não tem em nenhuma das outras empresas, que é uma redução de franquia, como se fosse aquela franquia reduzida lá do seu seguro normal, que faz com que você pague uma parcela a mais mensal, dá ali em torno de 170, 200 reais, mas que tem algumas vantagens. Por exemplo, cobertura de vidros, faróis, retrovisores e a redução de franquia de 5 para 2,5%. A gente não sabe até quando vai estar disponível esse seguro opcional, mas ele está disponível para contratação na data da gravação desse vídeo e eu recomendo fortemente que você contrate pela redução da franquia para 2,5%, beleza? A Localiza fez outra mudança importantíssima, que é danos materiais e danos corporais, que na versão até 2025, nós estamos aqui em outubro de 2025, então antes de outubro de 2025 era 300 mil reais e agora passou a ser 500 mil reais de cobertura para danos materiais corporais e 20 mil para danos morais, já com seguro de terceiros incluso. E há outra mudança que passa a valer também a partir de agora, outubro de 2025, danos da natureza. A partir de agora a Localiza passa a cobrir danos da natureza, queda de árvore e enchente não proposital. Cuidado que dá para descobrir, porque se seu carro entrar ligado dentro da enchente, muito provavelmente você que entrou na enchente, não foi a enchente que entrou em você. Se a enchente for entrar em você, desliga o carro antes, porque você tem garantia de que não vai entrar água dentro do motor, ou seja, calço hidráulico, se der, você vai pagar integral o valor do carro. Mas isso também funciona no seguro convencional, tá bom? Não é diferente aqui nas assinaturas. Danos da natureza, não é danos que você causou usando a natureza, ok? Então, cobertura de para-brisas e vidros entra lá naquela franquia opcional, cobertura de faróis, lanternas e retrovisores, que tem empresa que tem franquia de vidros, né? Tem cobertura de vidros com franquia reduzida, mas não entra faróis e retrovisores, a Localiza entra. E tem também na frota elétricos e carros híbridos, tá? Assistências do seguro. Auxílio de pane seca, não, tá? Meu seguro da Audi tem, da Localiza não tem. Reboque, 200 km. Ah, Bruno, é muito pouco, mas a Localiza tem hoje 20 mil oficinas cadastradas no Brasil. Não se preocupa que qualquer reboque da parafuseta que você tiver, tem oficina credenciada da Localiza. Eles vão rebocar o carro para a oficina mais perto. Bruno, estourou meu pneu no meio da estrada, a Localiza manda alguém para trocar? Não, tá? Já teve gente que não assinou o contrato porque tinha problema na coluna, porque era idoso, porque era mulher. E não, a Localiza não vai mandar ninguém lá para trocar seu pneu. Usa os kits de ranflet que tem hoje em dia, ou aprende a trocar o step aí, não tem jeito, tá? Auxílio chaveiro, idem. Auxílio estadia, meu carro estragou no meio da estrada, eles vão mandar o carro para a oficina mais próxima. E você, se vira, tá? Não faz nada. O seguro da Audi manda um táxi, me manda para outro lugar, faz um monte de coisa. O da Localiza, não. Tá? A maioria das empresas de assinatura não tem isso, que a gente chama de auxílio estadia. Auxílio de deslocamento de passageiros, que é além de dormir, eles vão te levar lá para dormir, também não tem, tá? Então, o seguro é básico dentro das coisas do carro, beleza? Observações extras aqui, então, meio que falando um pouco do que cobre, do que não cobre, pontos de atenção, tá bom? Então, todas as manutenções inclusas, pastilha, disco, suspensão e pneus, tá? E também corretivas como bomba de combustível. Cobre danos da natureza, enchente, granizo, carro provisório para esperar o zero chegar, mas as regras de KM e de franquias são diferentes do carro provisório para o carro definitivo. Então, cuidado na hora de pegar esse carro provisório. Condutores adicionais ilimitados, sem pré-cadastro, qualquer pessoa com CNH definitiva. Única empresa que tem a redução de franquia de 5 para 2,5%. Opção de cobertura de vidros, faróis, retrovisores com franquia reduzida. Opção paga de preço fixo, então você paga antecipadamente, pré-fixado, o preço fixo para todo o contrato. Opção paga
de carro reserva ilimitado para manutenções e sinistros, tá? Não deixe de contratar. E você pode alterar a KM durante o contrato. Uma das poucas empresas que, por exemplo, você contratou 1.000 quilômetros e agora está usando 3, você pode ir lá e alterar para 3. Para baixo não, para cima pode, tá?